Tem muita gente dizendo que é impossível ganhar da seleção dos Estados Unidos essas Olimpíadas. Mas na minha opinião, por mais que eu ache bem difícil, eu não acho tão impossível assim. Então hoje eu vim te passar um guia prático de como ganhar da seleção americana de basquete nessas Olimpíadas. Vai que você não enfrenta eles. Na minha visão, tem 3 estratégias chaves e diferenciadas que podem te ajudar muito a ganhar da seleção dos Estados Unidos. Sendo que a terceira estratégia é a principal delas. E no final desse vídeo eu vou passar também pra vocês uma coisa que pode ser o ponto fraco dessa seleção absurda que os Estados Unidos montou. Primeiro de tudo, é importante a gente lembrar que esse ano as Olimpíadas estão extremamente competitivas. Tem pelo menos umas 5, 6 seleções que podem incomodar os Estados Unidos ali, na minha opinião. O nosso Brasil estando incluído dentro dessas seleções sem clubismo. Então mostrando que por mais que a seleção dos Estados Unidos está absurda, o nível da competição como um todo está muito alto. Mas se tratando da seleção de basquete dos Estados Unidos, que contém um dos melhores jogadores da história, é importante respeitar o que esse time é capaz de fazer dentro de quadra. Por isso que as estratégias que eu vou passar aqui não vão ser aquelas coisas clichê, tipo, tem que defender forte, não pode deixar arremessar fácil, tem que encaixar no ataque, etc. Não vai ser isso. Vão ser umas estratégias diferentes e mais específicas, considerando o calibre desse time e o quão é difícil jogar contra esse tanto de jogador absurdo. A primeira estratégia para parar os Estados Unidos, na minha visão, é matar o contra-ataque. Lembrando também que tudo que eu tô falando aqui é muito mais fácil falar do que fazer, mas essas estratégias vão ser eficientes, já vou explicar. Matar o contra-ataque da seleção americana é importante por vários motivos. Primeiro, que além de ser pontos fáceis, né, que eles têm, e também normalmente serem jogadas que dão muita moral pro time por eles serem atléticos e terem a manha do showtime, ponte aérea, enterrada, etc. Contra-ataque, historicamente, na seleção dos Estados Unidos tem sido onde eles mais se destacam por vários fatores, igual eu falei, por eles serem muito atléticos, mas também contra-ataque no jogo do basquete 5 contra 5 é onde você mais demonstra sua habilidade de 1 contra 1, sua habilidade de explosão, esse instinto ali, tá ligado? Pra você poder ganhar esses pontos fáceis. Quando você mata esse contra-ataque, faz outro time ter que trabalhar o ataque armado sempre, é mais difícil desse time pegar embalo, esse time tem que trabalhar por cada ponto, tá ligado? E na minha visão, se você compara o contra-ataque dos Estados Unidos com o contra-ataque de outras seleções, tem um gap maior de distância do que quando você compara o ataque armado dos Estados Unidos contra o ataque armado de outras seleções. Tanto pela questão do 1 contra 1, né, mas também pela questão de ser o basquete FIBA. O basquete FIBA, pelas regras, ele não favorece tanto 1 contra 1, assim como na NBA. Então por isso que a gente já viu historicamente várias seleções dando trabalho para os Estados Unidos ofensivamente, quando o assunto é 5 contra 5. Um exemplo sendo aí a seleção da Espanha, que fez aquela final histórica com os Estados Unidos em 2008. E também falando sobre uma das regras que é diferente da NBA, que dificulta a vida dos atletas dos Estados Unidos no 1 contra 1. É a questão do 3 segundos de defesa. Então pode ter um jogador plantado no meio da quadra ali, para poder ajudar a impedir aquelas bandejas enterradas fáceis dos jogadores quando eles atacam a cesta no ataque armado. A segunda estratégia, na minha visão, seria gastar todo o relógio de 24 segundos no máximo de posses que você puder. Isso falando do ataque do seu time. Lógico que se você tiver uma bandeja fácil, um arremesso que você tá na cara ali pra fazer a cesta, vai pra cima. Mas no ataque armado, se você gasta ali os 24 segundos, você acaba limitando o número de posses que o outro time tem. Então, se você gasta ali todos os seus 24 segundos, o outro time vai ter, metade do jogo pra fazer, porque você tá sempre ali gastando os 24 segundos. Óbvio que é importante você conseguir ser eficiente e no final ali desses 24 segundos conseguir matar a bola, mas assim você diminuir o número de posses matematicamente que outro time pode ter, e jogando com uma seleção de calibre dos Estados Unidos, quanto menos posses que ele tiver, melhor. Acaba também que você deixa o jogo um pouco truncado, isso acaba também matando um pouco os contra-ataques, você não vai estar chegando e arremessando e a bola dando contra-ataque e voltando, então assim, tudo encaixa. Mas essa é uma estratégia ousada que o Brasil inclusive já utilizou algumas vezes, já ganhou de grandes seleções utilizando essa estratégia, então na minha visão é uma coisa que pode dar certo contra os Estados Unidos, principalmente considerando a qualidade do basquete que eles têm. Inclusive, se você quer ver a seleção brasileira sendo campeã dessas Olimpíadas, clica no botão de inscrever e venha fazer parte da comunidade basca. Bora, molecada! Agora, a terceira estratégia, na minha opinião, a mais importante, lembrando que esse não é o ponto fraco dos Estados Unidos, vou falar o possível ponto fraco deles logo depois dessa estratégia, mas a terceira estratégia pode te ajudar muito a ganhar dos Estados Unidos, na minha visão, é você não deixar eles imporem o ritmo deles. O que eu quero dizer com isso? Quando o time impõe o ritmo, o time começa a ficar confortável ali, começa a gostar do jogo, começa a se encontrar, e isso faz com que o time consiga marcar muito bem e consiga embalar muitos bons ataques e contra-ataques. E são nesses momentos que a gente vê o time desgarrando no placar e conseguindo abrir uma vantagem, mas considerando que a gente tá jogando com a seleção americana, você não pode deixar isso acontecer. Óbvio, mais uma vez, falando que é muito mais fácil você falar do que você fazer, mas a gente já viu a seleção dos Estados Unidos nos últimos anos tendo dificuldade de impor o seu ritmo, e isso foi fundamental para eles não ganharem certos jogos. Tudo bem que não tava com o time completo, mas mesmo em seleções onde tinham grandes estrelas dos Estados Unidos, a gente viu isso acontecendo. E essa estratégia encaixa nas nossas duas outras estratégias. Você não deixando o time ir pro contra-ataque com facilidade, você gastando o relógio, limitando as posses dele, vai deixar o jogo mais truncado, vai deixar eles desconfortáveis ali. E é isso que a gente quer causar para dificultar o outro time de impor o seu ritmo. Lembrando que eles não impõem o
ritmo não significa que eles não vão jogar bem, mas significa que eles vão ter mais dificuldade em sprints de pontos e boas defesas ali ao mesmo tempo, tá ligado? E agora o possível ponto fraco dos Estados Unidos, na minha visão, é a quantidade de egos que a gente tem naquele time. Lógico que é um time recheado de superestrelas, o que não significa que os jogadores vão jogar de forma egoísta, por mais que a gente vê isso acontecendo direto na NBA. Quando os jogadores jogam pelos Estados Unidos, normalmente eles são altruístas jogando, então por isso que isso é um possível ponto fraco. Não coloco como ponto fraco que a gente viu ali em 2004, né? Quando os Estados Unidos já estavam com uma seleção muito forte. E muita gente diz que o fator fundamental para os Estados Unidos não ter ganhado aquele ano foi justamente o técnico não saber administrar o time que tinha. Não dizendo necessariamente que as estrelas estavam brigando entre si, mas é importante ter um técnico ali que sabe lidar com um grupo de superestrelas, técnico que sabe utilizar cada peça na sua função. E para felicidade dos Estados Unidos, eles têm dois técnicos que sabem fazer isso muito bem, que é o Erik Spoelstra e o Steve Kerr, que tem uma experiência gigante administrando grandes estrelas num time. Agora me fala aqui nos comentários quais são os times que você acha que tem a maior chance de ganhar dos Estados Unidos nessas Olimpíadas. E se você gostou desse vídeo, você vai amar esse outro vídeo aqui, no qual eu desafiei um ex-jogador da NBA no basquete. É isso aí, molecada. Valeu. Tamo junto, é nóis. Boys Live.